Olá, este é o canal Observação e Exploração da Mente Existencial. No vídeo de hoje iremos falar sobre a peia, como vocês viram aí no título do vídeo. Peia para mim significa, não sei se para vocês significa, mas peia para mim significa apanhar. O que não é muito distante do que a gente sente, pelo menos o que eu sinto quando eu estou escutando a peia. Eu sinto que eu tô apanhando, assim, mas no sentido positivo, né? Levando algumas informações na cara. No xamanismo, peia também, pelo menos nas experiências que eu tive com o xamanismo, peia tem o seu significado também, que é bem forte. Mas futuramente eu vou falar sobre xamanismo, eu tenho estruturado, mas não nessa playlist, na playlist sobre pensamentos. Mas daria para dialogar porque as músicas da peia, elas trazem elementos do tradicional, de povos, de consagrações ligadas ao sagrado de povos tradicionais. Mas eu vou falar mais para frente, né? Hoje eu estou num ambiente diferente, como vocês observaram, não estou na minha casa, na cidade onde eu trabalho. Vim passar um final de semana aqui, eu estou em Brasília. E eu poderia dizer também que a iluminação está estourando aqui agora, pelo que eu estou observando. Mas não tem problema, depois é um vídeo ou outro, não vou ficar tão ligado a isso. Depois também a gente pode tentar alguns ajustes na edição. E como nos outros vídeos, esse vídeo aqui é um vídeo introdutório. E eu vou pedir que também a gente pare um momentinho, alguns segundos, para dar aquela respirada mais alongada, a gente fazer uma respiração mais alongada e depois eu vou trazer informações sobre a peia. Essa playlist, o canal também, mas especificamente essa playlist é uma realização pessoal, porque eu sinto uma carência muito grande de pessoas trazerem para o YouTube esses artistas. Então eu vou tentar criar uma dinâmica nos vídeos que não me dê nenhum problema com direitos autorais. Até se eu estiver fazendo alguma exposição que me coloque em risco sobre os direitos autorais dos artistas, vocês me avisem nos comentários, porque eu gostaria também de respeitar isso. Mas ao mesmo tempo trazer essas informações e trazer a música como um conhecimento que nos auxilie. A música como uma ferramenta mesmo de se conhecer, porque a música tem as músicas têm essas propriedades de atravessar o nosso corpo. Isso eu estou falando até no aspecto da onda sonora. E literalmente, né? Se a gente for pegar pelo aspecto físico, ela entra nos nossos ouvidos, atravessa o nosso corpo. Na questão do espectro eletromagnético, como eu já falei lá na outra playlist de pensamentos. Então o som tem essas propriedades. E existem sons que são feitos para a gente escutar em processo meditativo, para a gente escutar prestando muito atenção no som. Então, possivelmente eu vou falar isso mais pra frente, mas tenham bastante atenção com esse som, criem um ambiente na casa de vocês, na sua casa, que conduz uma experiência com esses sons, porque é isso que eu tenho feito. E é por isso que eu estou muito feliz de conseguir trazer esses artistas, né, e pensar numa forma de trazer. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos para a nossa respiração, para a gente parar um pouquinho e depois a gente volta, pessoal, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, mais uma vez. Agora falando mais sobre a peia. Eu entendi porque é onde aparece em todos os lugares, tá?
que Peia é o nome dela mesmo. A princípio, eu achava que Peia era um nome artístico, mas eu entendi que Peia, depois, se eu estiver falando alguma coisa aqui que não esteja correto, vocês podem me corrigir, mas Peia é o nome dela, Peia Luzi, né? Eu descobri a Peia, eu acho que foi um pouco antes, não, foi um ano antes da pandemia, mas eu comecei a escutar mesmo a Peia no início da pandemia. E foi muito forte porque não só o Brasil, mas o mundo passava por uma situação intensa no início da pandemia. E eu acho que a Peia me marcou nesse processo. Mas depois eu vou comentar um pouquinho mais quando for falar de algumas músicas. Então, todos os artistas que eu trouxer aqui, eu vou destacar algumas músicas e antes que eu me esqueça de falar sobre isso, eu vou sempre deixar playlists a respeito desses artistas, eu vou acrescentando. Então, para escutar a música, os videoclipes, eu vou deixar em formato de playlist. Mas quem é a Peia, né? A Peia, as tags que eu achei lá no Last FM estão localizadas a vocalista feminina, folk, música mística e world music. A Peia Luzi, ela é americana, compositora, professora e multi-instrumentista. Ela mora nas montanhas dos Apalaches. E aqui um texto que eu retirei do site oficial, tá? Também. Tanto é que tem um link embaixo. Claro, está traduzido, então muitos textos que eu vou trazer nessas playlists são textos traduzidos no literal. Às vezes uma tradução que eu faço pelo Google mesmo. Então, no literal vai ter às vezes essa tradução, né? Para o português, às vezes, algumas palavras não fiquem tão bem coerentes. Assim, coerentes não. Enfim, vocês entenderam. Então, no texto oficial tá assim, né? Como a água de um poço profundo, ela se inspira nas raízes ancestrais da música folclórica, celta e do velho mundo europeu. Então tem essa base, de fato você escuta nos álbuns que tem essa essência, mas fica muito claro o quanto ela percorreu outros cenários musicais. Tanto é que aqui no texto diz, né? Ela viajou e estudou extensivamente para se reconectar com sua própria tradição musical ancestral. Com 3 álbuns, mas é só no Spotify e no Amazon tem só 2 álbuns. Eu não sei se depois tem algumas músicas mais recentes que ela lança como EPs, né? São músicas separadas ou com participação de outros artistas, mas eu não identifiquei 3 álbuns, mas esse é o texto que está no site, tá? É, então me ajudem aí se tiver mais um álbum. A gente faz essa pesquisa. Com 3 álbuns de estúdio até o momento e turnês internacionais desde 2014. Lembrando que o primeiro álbum, depois eu vou falar dos álbuns, o primeiro dela, pelo menos que eu identifiquei no Spotify, é de 2013, que acho que é o mais famoso. Pia conquistou seguidores dedicados e diversificados em todo o mundo. Então existem esses 2 álbuns que na tradução livre, tá? Chama Quatro Grandes Ventos ou Quatro Ventos Fortes, não sei, né? Qual é a tradução aí? Ou ótimos, Quatro Ventos Ótimos. Não sei como que vocês vão traduzir, mas esse álbum de 2013 foi o primeiro que eu mais escutei de fato. Eu acredito que é o mais famoso e ele como um todo, eu acho que o álbum como um todo, o conjunto da obra, ele é muito, muito interessante, como ela vai mesclando os ritmos. Já nesse de 2013, eu acredito que a gente vê nitidamente a essência do artista e então fica o convite para vocês escutarem os álbuns, os álbuns e esse álbum. Mas existem algumas músicas desse álbum que para mim são praticamente uns ícones do estilo. Eu acho que o que a Peia traz, pelo menos para mim, foi sempre muito intenso. Eu não sei se é algo ligado à sinestesia, eu posso falar isso futuramente no canal, mas eu sempre fui muito ligado à música. Mas quando eu escuto a Peia, dificilmente eu não fico arrepiado, porque eu gosto de prestar atenção no som. Então a composição e a voz dela sempre me deixa muito como se eu entro em transe mesmo. Eu entro num estado
muito sensível. E logo nesse primeiro álbum, isso não acontece com todas as músicas dela, mas existem algumas músicas é, que eu me conecto, assim, parece que liga um botão no meu organismo. Quando eu paro para escutar, de fato, assim, prestar atenção, eu começo a ficar muito sensível. E então esse primeiro álbum de 2013 foi o que eu descobri, que eu gosto muito. E o de 2016, ele é quase que uma continuação do de 2013. Tem umas três músicas que são muito fortes. Tem uma música que remete muito a uma continuação do primeiro álbum. Eu acredito que os dois juntos, eles criam um álbum só. Eu acho que ele é como se fosse, o segundo é como se fosse continuação do primeiro. E eles têm uma data significativamente próxima. Para mim, esses álbuns, eles foram feitos para a gente se preparar para o que aconteceu depois, né? Que foi a pandemia e ela vai se destacando. E você encontra muitos shows dela a partir de 2015, 16, 18, 19 no YouTube. Eu não vi no YouTube shows assim muito recentes, do tipo 2021, 2022. 2021 não, porque tinha pandemia, mas de 2022 para frente eu não vi nenhuma produção dela ao vivo. Então a gente vê logo antes da pandemia muitas produções ao vivo no YouTube e eu deixei algumas na playlist que são assim espetaculares. Então esse segundo álbum ele tem essa tradução que diria assim, Beauty Thunders, que traria para a gente essa questão de trovões da beleza, e logo a gente vê que a Peia ela tem essa relação muito grande com a natureza. Ela traz um pouco dessa teoria de Gaia, tem uma ligação com Pachamama também. Logo quando eu escutei ela pela primeira vez, eu identifiquei essas conexões mais ligadas à natureza, as raízes ligadas a algumas correntes que têm essa ligação mais forte com a natureza. Eu não vou colocar nomes aqui que facilitam que a gente gere, porque tem muita gente que tem preconceito, né, com essas correntes que ligam a espiritualidade com a natureza. E eu acredito que a melhor forma de compreender e explicar a peia seria ver, seria ver não, mas seria trazer a informação de como ela se conecta com a natureza, e isso fica muito bem representado pelos dois álbuns. E tem esse texto que eu achei muito interessante, que também está no site oficial, mas é uma citação que está no site oficial da Central de Música Mundial, que diz não, mas escreve que a peia, passando perfeitamente da canção de ninar húngara para o escocês, ela traz traduções peruanas, isso vai ficar nítido numa das músicas mais famosas dela. Constrói um ciclo de canções semelhantes a orações, que muitas vezes permeiam vocais abafados e melodias contidas antes de adicionar grooves que edificam, hipnotizam ainda mais. Tem essa sensação de elevação. Eu acredito que algumas músicas dela faz a gente se conectar com algo que está elevado. Eu acredito que por isso que sempre eu fico arrepiado e me conecto muito facilmente com o som, assim. Na verdade, me conecto não, eu fico muito sensível com o som. Mas vamos falar um pouquinho de algumas músicas. Essa música, Mate, foi a primeira que eu escutei muito, muitas vezes, e foi logo eu me conectei muito com essa música no início da pandemia. Para mim foi um processo. Eu tenho muita dificuldade de chorar, de fato, assim. Isso já levei para terapia. Pode ser que tenha uma questão aí até familiar também, que outras pessoas da minha família têm um pouco de dificuldade também, ou tinha. E, no caso, quando eu começava a escutar isso no início da pandemia, eu usava até, mas a primeira vez foi natural. Eu comecei a escutar essa música e comecei a chorar. Assim, não tinha uma explicação, eu não conseguia entender por que que eu chorava
quando eu escutava essa música, eu comecei a prestar atenção e comecei a repetir ela. E toda vez que eu escutava ela sozinho, é, que eu ficava mais atento à música, eu chorava. Sendo que eu tenho muita dificuldade de chorar. Eu sabia que tinha uma ligação com uma coisa meio Pachamama, uma coisa meio Gaia. Eu, a princípio, como tem essa questão do feminino que vai muito, você vai percebendo que tem uma ligação com o sagrado feminino. A princípio, eu não fui buscar a tradução da música, eu não sou fluente em nenhum outro idioma, mas então, seja a música em espanhol, inglês, eu me conecto muito com a melodia e com o vocal, mais do que com uma composição. Então, no início, eu não fui buscar a tradução, mas eu sabia que tinha essa ligação com a questão da natureza. E eu sei que tem uma simbologia do feminino com o planeta Terra, né? E logo, como estava no início da pandemia, eu ficava refletindo se eu não estava chorando com medo de perder, no caso, minha mãe, ou se tinha alguma ligação de saudade com a minha mãe, na escala mais micro, familiar. E depois eu percebi que eu estava me conectando de fato com uma consciência mais global a respeito da relação da perda. Aí eu comecei a me conectar muito com a sensibilidade do planeta, de estar passando por uma transformação mais ampla, né? Porque o planeta sempre passou por transformação, né? A gente também não pode cair num certo romantismo que essa transformação ela nunca ocorreu, né? Ou que o ser humano está impactando de uma forma como a Terra nunca passou. Ela, claro, todas as transformações são diferentes umas das outras, mas o planeta Terra já passou por transformações muito intensas, se a gente for estudar a história geológica do planeta. Mas essa conexão do mais global, eu fui sentindo essa conexão que a PEI traz sobre essas questões mais globais da relação da natureza com a nossa espécie. E também isso fica muito claro no videoclipe dessa música. E como eu sou geógrafo e professor de geografia, obviamente eu também tive uma facilidade de me conectar com essas questões mais ambientais. No texto, dito por ela, isso eu tirei do site, e tirei de referências, às vezes no YouTube do canal da Peia tem alguns textos que ela coloca nas músicas. Então a Peia Luzi diz, né, que esta canção fala do poder de cura e medicinal da mulher, da lua e da própria terra. Mate é uma palavra que vem do povo Mapuche, do Chile e da Argentina. Então tá bem pertinho, né? Tem algumas músicas que ela fala em português até. Então é muito interessante essa diversidade que a Peia traz, né, nas músicas. A Mate é uma mulher de medicina e às vezes também se refere a um curandeiro, que as imagens aqui, talvez ela esteja falando em alguma situação, nos lembrem, ou lembrem a todos, que o milagre é a vida, né? Que é esta vida. Aqui eu fiz uma tradução literal, tá? Que possamos ver que, embora tenra e vulnerável, nossa terra é sábia e resiliente, além de qualquer medida. Onde há amor, há vida. E aqui há muito amor. Seja abençoado. É muito interessante como ela traz o sagrado numa visão mais global e principalmente dos espaços sagrados. Na letra da música, eu vou pegar pela tradução, né? Ela diz: Mate está curando, Mate está curando, Mate me canta uma canção de ninar. Eu não, olha só, e eu não fui atrás dessa música, da tradução, e eu chorava. No começo, eu tenho muita dificuldade de chorar, eu chorava escutando. E aí depois eu não sabia disso. Aí depois ela, na letra, eu não choro, eu apenas canto. Hoje eu não choro mais, eu só canto, né? No começo eu chorava quando eu escutava, hoje eu não choro mais. Eu apenas canto. Com seu amor, Pachamama, Mãe Terra. E, e eu tinha essa sensação de escutar essa música, de, de lidar com perda, de
de trazer os elementos da natureza e ela vai evoluindo. Ela começa com uma melodia mais vocal e depois o instrumental vai ganhando força e ela termina num estado de celebração. Então eu senti um processo de fato escutando a música. Isso é muito interessante. Agora, essa outra música, que na tradução significa abençoados somos, eu já utilizei muito ela correndo. Correndo, eu gosto muito de correr na rua. Não corrida com um grupo, correr sozinho na rua. Eu já escutei muito ela correndo. Já escutei ela muito na natureza também. E deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Eu não achei nenhuma explicação sobre a música. Eu não sei se a composição é original dela, porque eu já vi outros artistas cantando essa música, mas a tradução dela é muito forte. Eu acho que logo essa música, diferente da anterior, é do mesmo álbum, tá? São as duas mais famosas do álbum. Diferente da anterior, essa eu logo, como a tradução é muito fácil, então se você sabe pouco de inglês, você capta muito fácil a tradução, eu logo peguei a tradução. Então a composição sempre me chamou muito a atenção nessa música, que diz: abençoados sejamos dançar neste terreno, neste chão, né? E eu gosto muito desse tipo de dança, dessa dança mais livre, da dança como terapia. Eu vou trazer para o canal também um pouco sobre cacau dance, ecstatic dance, falar um pouquinho sobre vários tipos de dança que você pode utilizar na terapia. E eu já escutei muito essa música em processos de autoconhecimento por meio da dança. Então, logo quando ela começa falando sobre esse tipo de milagre que é poder dançar neste chão, né, nessa terra, com o ritmo dos santos ou do sagrado, né, a gente pode pensar assim, para transportar o som. Fazemos uma oração pela terra para, para os que ainda estão por vir. Que você ande em beleza e lembre-se da sua música interior. A nossa fala é música, existe um som interior. Nós também produzimos, todos nós produzimos sons. E existe um sagrado, um milagre na produção do som. A comunicação é uma forma da gente compreender o quanto que transportamos magia. E isso também tem. Isso é meu celular aqui. Isso é uma outra questão que eu posso trazer pro canal, esse poder do som. Né? Até o meu celular falando aqui, né? Eu não sei se vocês escutaram, tocou o alarme. E lembre-se da sua música. Lembre-se porque você veio aqui. Lembre-se de que sua vida é sagrada. Esses dois versos, eles são muito fortes para mim, porque todo o processo de se autoconhecer, todo o processo de você buscar dentro do seu ser, da sua essência, é algo que quanto mais você vai, mais caminho você tem a percorrer. E existe uma saída para todos os nossos desafios, que é se escutar. Então, quando ela diz para a música, lembre-se por que você veio aqui, eu acho isso muito forte. Como ela chega nesse momento da música e como ela repete isso no decorrer da música, é muito forte. Então, se você parar para pensar nessa frase, né? Lembre-se por que você está aqui, por que você veio aqui, por que você está nessa terra, porque você existe, quais são os motivos que te trazem para essa realidade, é muito forte, porque te leva a estados de reflexão do processo de se autoconhecer. E isso me marca muito nessa música. Lembre-se que sua vida é sagrada. Lembre-se por que você veio aqui, lembre-se que sua vida é sagrada. E ela vai repetindo isso conforme a música. Eu acho só a composição é muito forte, mas como ela traz com uma melodia, o vocal dela é incrível. E tem alguns vídeos que eu deixei no canal, na playlist do canal, de ao vivo dela e que ela canta essa música. Eu não sei, tanto é que o fundo
eu acredito que é um desses momentos de shows, né? De concertos que ela faz. Eu não sei a localização de todos eles, mas fica aí para vocês buscarem também. E por último, eu vou tentar buscar sempre três músicas para as três músicas de destaque dos artistas que eu quero trazer aqui para o canal. E a terceira música é do outro álbum, que eu diria que seria o segundo álbum de 2016, que também é bastante famosa, que chama Meu Remédio, Minha Medicina. E ela vai dizer que essa música ela é cantada na selva do Peru. Então é muito interessante ela trazer um pouco dessa cultura sul-americana, porque a gente se conecta também, né? Por um amigo há cerca de 10 anos. Esse texto foi produzido em 2014, então a gente pode falar que essa música foi cantada na selva do Peru por um amigo há cerca de 20 anos. Desde então, ouvi, desde então, ouvia ser cantada por toda a América do Norte e do Sul, em torno de muitas fogueiras sagradas, né? E, sempre fui tocada, no caso ela, por esta oração. Que o remédio me cura, seja remédio para todos. Deus é tudo, tudo é Deus, tudo é Deus. Então ela traz esse trecho que é algo que ela vê reproduzido em várias canções. E ela diz que ela acrescentou algumas linhas: Mãe Terra, água sagrada, toda a minha vida, todo o meu amor. E ela continua dizendo: canto esta oração com feroz reverência pela nossa Sagrada Mãe Terra e pelo espírito de toda a vida. Cada criatura que já existiu, cada gota d'água, cada punhado fértil de terra que alimenta nossos corpos, cada respiração e o fogo que ilumina nossos dias e aquece nossas noites frias. Tudo será remédio se pudermos lembrar como viver em equilíbrio, se pudermos restaurar a nossa relação com a beleza e o poder dos elementos. É muito forte isso. Quando ela expande o conceito de medicina, que é bastante atual até, esse conceito de você entender que trazer a medicina para o corpo não é só por meio da farmacologia. Obviamente, a farmacologia é uma forma também, né? Se não existisse a farmacologia, não existia muitas curas, né, que o conhecimento científico trouxe, como a gente vê hoje, né, aumento da expectativa de vida. Mas a qualidade de vida também está atrelada a outras medicinas, seja na alimentação, seja na forma de você produzir o seu estado mental, seja nas relações sociais, no cuidado, no autocuidado com o corpo. E isso eu acho muito interessante quando o artista ele não precisa explicar muito. Obviamente, aqui eu estou fazendo uma interpretação, porque esse é meu intuito, né, de trazer um pouco reflexões sobre as músicas, sobre os artistas, mas fica aí a reflexão de vocês. Eu, eu até gostaria que seria interessante vocês escutarem as músicas antes mesmo de buscar grandes explicações, porque a música por si só, como arte, ela vai trazer interpretações pessoais, individuais, mas aqui eu estou trazendo esse outro olhar também. Então, escutem as músicas, depois vejam os vídeos do canal. Escutem lá. Eu vou tentar colocar na playlist antes de lançar os comentários aqui. Eu não coloquei todos os artistas ainda. Eu já selecionei 9 artistas que vão compor esse primeiro bloco dessa playlist, mas eu não coloquei todos eles no canal, porque eu vou colocando aos pouquinhos. Então fica aí a dica para vocês escutarem Peia. Na tradução dessa música ela diz, né, que meu remédio me cure, que remédio somos todos, que Deus somos todos, a Mãe Terra, água benta, toda a minha vida, todo o meu amor. Água benta no sentido, é porque aqui está a tradução literal, mas poderia ser água sagrada. Aí a tradução jogou para água benta, porque a água benta é um tipo no cristianismo, pelo menos que eu sei, né, água benta é a água sagrada. Então, eu acredito que a tradução mais correta seria água sagrada. Toda a minha vida, todo o meu amor. Então, ela traz várias palavras que nos conduzem a um estado de iluminação, assim, ou de elevação. Acho que iluminação é uma palavra muito forte, mas um estado de elevação.
seja Deus, seja cura, seja água sagrada, seja amor, seja vida. Então, esses elementos, juntamente com a voz dela e com como ela vai trazer os instrumentos musicais, são muito intensos. Então, minha sugestão, a minha primeira sugestão para o canal, eu espero que vocês gostem. Se vocês já conheciam, podem me dizer. Se vocês não conheciam e o canal apresentou para vocês, me digam. E que eu vou ficar muito feliz de saber que eu apresentei essa artista. Espero que vocês de fato gostem e me acompanhem. Agradeço para quem está me acompanhando nessa jornada, e agora nessa jornada musical. E eu espero vê-los no próximo vídeo com o próximo artista que tem já. Ele aparece na minha playlist, o próximo artista. Então já tem um spoiler aí de quem será o próximo artista. Deem uma olhada lá na playlist dos videoclipes e também o que eu estou deixando de link do Spotify e do Amazon. Se vocês escutam músicas através de outros streamings, vocês podem me dizer também que eu começo a criar playlist em outros streamings de música, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.